dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Estamos aqui com o nosso amigo William Light, William é pregador. E é o nosso convidado de hoje, mais especial. Eita Deus! Convite, seja bem-vindo. Amém, amém. Fique à vontade para compartilhar conosco todas as suas vivências, suas experiências com Deus em nossa caminhada. Agradecer a Deus, né? Mais experiência. Primeiro podcast da vida aqui. Ao Matheus, a Jaque pelo convite. Uma obra muito bonita e necessária para a igreja em si, em conhecer as pessoas ao nosso redor, os missionários, os irmãos, os servos. É uma honra mesmo estar aqui com vocês nessa obra. Grandes nomes já passaram por aqui, da nossa diocese, das paróquias, e é uma iniciativa muito bonita de estar conhecendo a nossa vida e ver que quem está na missão aí não é diferente de ninguém. Pelo contrário, somos iguais, justamente aqui para ver a nossa vida na missão e no nosso cotidiano também. Exato, a ideia é justamente trazer histórias reais, né, de pessoas que nem sempre esteve na igreja. Exatamente. Né? Então, é uma realidade que varia muito de cada um. Teve gente que nasceu na igreja, teve gente que andou por outros caminhos, mas que agora o Senhor nos resgatou. E de pessoas que estão acessíveis, né? Acessíveis, porque, como a gente já falava antes, um dos princípios da nossa ideia central é a acessibilidade. Porque, por exemplo, você está aí servindo no final de semana já faz 1, 2, 3 anos, enfim. É do trabalho para a missão. Tem uns 3 meses que está assim, trabalho, eu passo em casa só para pegar roupa. Pois é, então se você está aí, para todo o pessoal aqui de Rondônia está com você todo final de semana. Então aqui assistiu o podcast, você aqui sendo entrevistado, expondo a sua vida, a sua caminhada. E é uma maneira de ter acesso a você e até mais fácil de chegar para conversar com você. Sim, com certeza. As pessoas conhecerem mesmo vocês, né? Porque muitas vezes encontram, né, os pregadores e tal, mas não conhecem a história, né? Como que a pessoa chegou lá? Na maioria das vezes as pessoas criam, né, esse medo de chegar para conversar, pedir conselho, porque o missionário está na missão. Não, gente. Pelo contrário, eu sou um cara muito tímido. Às vezes o cara prega, não. Eu sou um cara absurdamente tímido e vergonhoso. De verdade, quando eu estou você está na missão, você prega a palavra, é que ali é a missão, ali é para Deus. Como a minha vida, ela é baseada, não minha vida, no ministério é baseado em Gálatas 2:20. Quando São Paulo vai nos dizer que já não é ele que vive, é Cristo que vive. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então eu baseio a minha vida, o meu ministério em Gálatas 2:20. Que é Jesus que vive atrás das minhas palavras. Mas eu sou um cara muito tímido, muito vergonhoso. Eu não sou do tipo que chega e puxa assunto, que nem... Agora, a gente, muito na missão, a gente vai criando uma desenvoltura de falar, mas a timidez sempre foi algo muito forte do Williams mesmo. E assim, vamos lá, vamos conhecer a história do Williams. Quem é o Williams? O pequeno Williams. Pequeno Williams. Quando o Williams nasceu? O nariz seria a Família do pequeno Williams. Que papo é esse, Que Williams? papo é esse? Nasci 20 anos, hoje tem. Nasci em 2003. Rolim de Moura mesmo. Filho da Maria, irmão agora da Letícia, minha irmã caçula, 10 anos, filho do Leandro. E minha caminhada, nasci num berço católico, tanto família paterna como materna, não católicos praticando, que nós chamamos de católicos jujubas, né? Infelizmente, mas Deus tinha um plano, Deus sempre tem um plano, meus amados. Inclusive para você, tá? Receba! E Deus sempre planejava, mas ali na minha caminhada, conheci Jesus nos meus 14 anos de idade, em 2017, no acampamento, já eu chego lá. Sempre fui um jovem, logo no começo ali, 10, 11, 12 anos, um jovem muito gostava de experimentar coisas, flogueiro. Fui flogueiro. Flogueiro, gente, flogueiro. É o jovem que é apaixonado pelo caminhão. O que esse jovem faz no final de semana? Ele sai e vai para a beira da BR tirar foto, fazer vídeo de caminhão. Isso é o hobby de um flogueiro. Eu flogava, era a minha vida. Nem missa não era. Que missa o que eu queria? Flogar caminhão. Fazer vídeo de caminhão. E seguindo a vida, 13 para 14 anos, pré-adolescência, batendo a porta, amizade, escola onde o jovem cristão, o pré-adolescente, ele experimenta de tudo.
A escola ela não é o meio cristão. A escola ela já não é mais o meio cristão como foi um dia. Não é mais, passaram disso. Então, a escola, por essa questão, se tornou um lugar que os pais, um dia, pais católicos, pelo amor de Deus, regrem os seus filhos na escola, pelo sangue de Jesus, prestem atenção. Porque na escola onde eu experimentei de tudo, a escola, vixe, eu aprendi mais do que não prestava do que o que prestava na escola, por incrível que pareça. E ali foi criando aquele jovem, pré-adolescente, aquela rebeldia, não acreditava em Jesus Eucarístico. William, mas só tinha 14 anos. Não, para. Um pré-adolescente, 14 anos, no auge dos seus 14 anos, no mundo que nós vivemos, um mundo modernista, que não guarda mais bons costumes, que não leva mais bons costumes à frente, tem mais experiência do que eu. Um jovem em 14 anos carrega um fardo, às vezes, de problemas, não de algo bom, de problemas muito pesados e que gera experiência, que gera tantas coisas experimentadas. Então, ali nos meus 14 anos, foi o auge da rebeldia. Não tem maturidade, mas tem experiência. Não tem maturidade. Mas usa tudo que ele tem para ir para o lado errado. É raro os que trilham o caminho certo. Eu não acreditava em Jesus Eucarístico, nem nada. A família não era praticante ainda na fé. E em 2017, com 14 anos, teria lá na cidade o FAC, Formação de Adolescentes Católicos. Segundo acampamento FAC. Foi o que mudou minha vida. Foi onde eu fui batizado no Espírito Santo. Batizado, existe som. Nós somos batizados lá no começo pelo padre. Ali nós somos católicos, admitidos na igreja. O que nós vivemos hoje são efusão. O correto é efusão no Espírito Santo. E ali eu participei, foram 5 dias da graça. Me recordo que na primeira noite, no momento de adoração, foi um momento sobrenatural da minha vida. Porque durante 5 dias a efusão do Espírito Santo aconteceu na minha vida. E o agir do Espírito Santo ali foram as lágrimas. Eu chorei 5 dias consecutivos, ininterruptamente. E foi a forma que Deus achou de falar: eu estou vivo. Eu vi um Deus, eu vi um amor verdadeiro naquela hóstia, naquele ostensório, naqueles 5 dias. E eu fui amado, e o Senhor colocou no meu coração a marca verdadeira naqueles 5 dias. Foi uma experiência, eu não recordo se era 4 ou 5 dias, acho que foi 4 dias. E aquilo transformou o William. Eu saí de lá e eu falei: não, tem algo a mais. A minha vida não pode ser isso. Eu me recordo até quando eu cheguei em casa do acampamento, eu cheguei para minha mãe muito chorona. Cheguei para minha mãe e falei: mãe, amanhã a senhora vai no cemitério e vai comprar uma cobra. Minha mãe: meu filho, voltou doido. Meu filho voltou doido. Vai comprar um cemitério porque eu morri pro mundo. E eu morri pro mundo, mãe. Lacrei. Aí minha mãe: meu Deus do céu, esse menino voltou pisando na glória. Nossa, cuspindo fogo. Só que 14 anos, recebi aquela marca, e depois de eu ter conhecido Jesus, visto o Deus, o amor verdadeiro na Eucaristia, eu errei muito mais. Porque de 14 até 14 anos, você experimentava algo na escola. De 14 para frente, eu já começava a experimentar no mundo. Na família, que minha família não é inteira católica, não é inteira pessoas de Deus. Na família. E dos 14 para frente, muitas vezes eu larguei a mão de Jesus. Eu já conheci o amor dele. Eu tinha sentido aquele chamado de que ele me levaria, como o Flávio vai nos dizer na música, né? Nunca imaginaria onde esse amor iria me levar. Cá estou hoje, pela única glória do Senhor. Gálatas 2:20. Então, depois daquele retiro, eu larguei a mão do Senhor muitas vezes. Como muitas vezes nós estamos cansados de ouvir que fraco não é aquele que nunca cai, mas é aquele que cai e levanta. É aquele que cai e busca o sacramento da reconciliação, da confissão, que busca um direcionamento. E o William caiu muito depois daquele acampamento, para chegar aqui hoje. E normalmente a conversão das pessoas tem um ápice, né? Eu fui no retiro e vi uma luz que caiu do céu e Nossa Senhora passando atrás da quadra e, meu Deus do céu, eu não tive esse ápice. Eu conheci Jesus. E eu errei muito depois de conhecer Jesus. E pelos meus erros, porque eu caía e eu ia para o fundo do poço, para a anarquia mesmo, os meus erros foram me edificando. Porque cada vez o Senhor me pegava pela orelha e puxava de volta. Então não foi um ápice, não teve um cume dessa conversão. O Senhor foi me lapidando aos poucos, para eu ver que o caminho que eu estava trilhando não ia me levar a lugar nenhum. Hoje, 20 anos na missão, missionário e católico,
a gente anda bastante no estado, fora da diocese, na diocese. Eu olho para trás e vejo que os erros eram um plano de Deus. Parece loucura, né? Mas para tudo Deus tem um plano. Sim. A palavra nos diz que Deus sonhava com você desde antes de você vir para o ventre da sua mãe. Deus sonhava com a Santa Igreja desde lá do Gênesis. Então, tudo tem um plano. Não cai uma folha de uma árvore se não for dos planos e da vontade de Deus. Não que os nossos erros sejam da vontade de Deus, mas muitas vezes para a nossa maturidade, para o nosso fortalecimento, para o nosso crescimento, infelizmente tem uma frase muito interessante que fala que quando tudo que você vê é sua dor, você não consegue enxergar Deus. E lá ele está agindo, como médico, né? Tá fazendo a cirurgia. Por mais que você não veja, que não sinta. Mas ele está lá, certeza. Ele está lá agindo. E isso acontece principalmente quando no deserto, que a gente vive constantemente, nós que estamos caminhando, principalmente quando começa a caminhada. Sim. O deserto, assim, da minha vida, depois de falar que não, eu tenho que entregar minha vida para o Senhor, quantas vezes eu, depois de conhecer Jesus, feri o meu ser templo do Espírito Santo, quantas vezes eu feri a minha sexualidade de uma forma, meus amados. Eu estou na missão hoje, mas eu já tive a oportunidade de cheirar tudo que vocês pensaram, de beber tudo que vocês imaginam, de ser membro de seita satânica que vocês menos têm noção, de vender, de me prostituir de uma forma que vocês não têm noção. Disso tudo eu já tive a oportunidade. Não que eu já não tenha caído na sexualidade desregrada, eu já machuquei a minha sexualidade, que é um dom da juventude, é um dom de Deus, uma sexualidade conservada. Eu já feri a minha sexualidade ao ponto dela sair fora do comum, do humano, porque não estava sendo usada por Deus. Estava sendo uma peça do jogo da minha vida. Já feri a minha fé, a minha conexão com o Senhor um ponto. Aí o deserto, isso, aos pontos que como eu falava, né, que não foi num ápice que eu me entreguei ao Senhor. Foi recaídas, caindo às vezes, o Senhor curava aqui, curava ali, gradativamente, até o ponto que eu falei, não, a minha vida sem Deus não dá. Porque eu não aprendo, o nosso humano não aprende, mas toda vez que eu me afasto de Deus é errado. Toda vez que eu me afasto de Deus, a cruz, eu sinto a cruz, ela pesa e machuca. Temos que voltar atrás. Aí foi a minha entrega, com esses pontos. Mas eu já feri todo o meu ser, a minha sexualidade, já perdi amizades, relacionamentos incríveis por uma sexualidade regrada. O meu ponto fraco do jovem William ali era a sexualidade, era o inimigo que colocava o dedo. O inimigo ele coloca o dedo onde você dá a brecha. Se a sua brecha for comida, for a gula, meus amados. Se a sua brecha for o álcool, for a blasfêmia, a minha brecha era a sexualidade. Deixa eu abrir um ponto nisso que você falou, principalmente na sexualidade. Sexualidade depravada. Falando desse jeito, parece uma coisa, nossa, mas será que é? Mas não, é uma coisa muito comum hoje. Ele generalizou a sexualidade depravada, desregrada, uma coisa que generalizou. Você falar de castidade, hoje chega a ser um motivo de piada. O mal, ele já não é combatido. O domínio, falando na área da sexualidade, já não é combatido, isso é errado, não, já é uma moda. Já é uma moda você sair e dormir com 5 na noite. Já é uma moda você não saber nem o que você é mais. Já é uma moda, já é bonitinho o homem que pega 3 por semana. Já é moda. O mal ele não é mais combatido. Ele é tido como moda, como um status. E vai normalizando aos poucos. E vai normalizando aos poucos, cada dia mais. Então, o meu ponto fraco, que o inimigo me batia e bateu em mim muitas vezes, me derrubou no chão da missão, era a sexualidade ferida, desregrada. E o deserto, onde é que entra o deserto nisso? Que é o momento que você entrega para Deus e fala, não, Senhor, a minha vida agora é tua, Deus. E você entra num período de deserto, que Deus não fala com você. Você sai na missão. Quantas vezes o deserto não foi meio já estando na missão? A gente para pensar, eu tenho 20 anos, dos 14 ao 20, eu comecei a pregar. Dos 14 ao 20 eu já fui para o seminário. Parece muita coisa em tão pouco tempo. E é muita coisa em pouco tempo para um jovem.
Já fui para o seminário e missão em Rondônia, e crisma, é muita coisa. Namoro, é muita coisa. Isso é uma obra de Deus na nossa vida, porque o plano de Deus é que nós vamos para o céu. A vontade do Senhor é a nossa salvação. Só que Ele não vai nos obrigar, Ele vai nos chamar. Então parece loucura, tanta coisa até os 20 anos, meu Deus. Né? E o deserto, ele vinha muitas vezes em minha missão, e o Senhor não falava nada. Saí em missão, pregava, retiro, batismo, efusão e oração do Senhor, nada. Mas é no deserto que você descobre a sua fé. É no deserto que você vai ver se a sua conexão com Deus está verdadeira, está profunda, se você está realmente vivendo o ser católico que você é. É lá no deserto. O deserto ele é necessário para qualquer alma. A alma que nunca passou por um deserto não tem a sequer noção de como está a fé dela. A pessoa que nunca passou por um deserto, ela não sabe se a fé dela é inabalável. Ela não sabe. Porque é necessário. É como fundir o ouro. Ô, William, agora vamos voltar um pouquinho. Você teve o encontro do parque, né? Que foi transformador, assim. Você conheceu Jesus, onde aconteceu a efusão do Espírito Santo. Depois disso, você teve uma caminhada com Cristo já, ou você já se afastou imediatamente? Como é que foi depois, assim? Após o fato que eu me tornei acólito, foi quando eu entrei para o ministério, quase 10 anos de acolitato. Sou apaixonado pelo acolitado. Quem me conhece, eu sou apaixonado pela igreja, né? Extra Ecclesia. Extra Ecclesia. Nem dá para notar. Mas eu sou apaixonado pela liturgia da igreja, pela história, pela Santa Igreja de Cristo. Eu sou fascinado por o maior presente que Deus nos dá, que é a Santa Igreja Católica. Em 2017 foi quando eu me tornei acólito. Quase 10 anos de acolitado. Eu sou completamente apaixonado pela igreja, Extra Ecclesia. Completamente apaixonado pela Santa Doutrina. E o acolitado ele faz parte da minha vida. Faz parte da minha vida porque as pessoas falam, nossa, você serve muito sério, bravo, você não gesticula na missa. Pelo amor de Deus. Nada a ver com o assunto. Vamos aprender novamente, gente, pelo sangue de Jesus, a se portar na missa. A nossa geração não sabe nem se vestir para a missa. Quem não sabe se vestir para a missa, não sabe se portar na missa. Não sabe o que é a missa. A missa é o ápice da nossa vida. Então, o acólito, o servo ali, tem que ser apaixonado. E eu sou apaixonado por acolitar. Eu sou apaixonado pela essência da Santa Missa pura ali, nos prostrarmos diante da liturgia. A igreja é perfeita. A liturgia é perfeita. Eu sou um cara muito exigente, eu sou chato. As pessoas falam, você é chato? Não, eu sou chato mesmo. Porque o que é para Deus... claro que Deus aceita de nós da forma que nós temos para dar para Ele. Mas a partir do momento que você tem uma caminhada, você entende as coisas, tenta dar o melhor para Deus. Deus deu o Filho dele crucificado aqui nessa cruz. E nós nem sabemos como foi a crucificação do Senhor. Nós vemos uma cruz limpa. 70% dos católicos não têm noção do que foi a crucificação, do que o Senhor nos deu. E o que nós temos que dar para Ele? O foi ser chato. Eu acho que é outra palavra para isso, né? Ser chato, ser correto. Correto porque temos o catecismo da igreja, temos o missal romano, que são um livro de cumprimento de regras, cumprimento de doutrina, cumprimento de dogma da igreja. Com certeza. É cumprimento que está pré-estabelecido há 2000 anos. Então, se lá atrás Cristo e os apóstolos instituíram, olha, é isso. Sinceramente, quem é eu, você, achar que qualquer um para falar? Não, mas é diferente. Hoje, o mundo mudou, não tem problema de short. Deus quer saber atender de mim, cara, de short para missa, e de chinelo para missa. E eu não estou falando só de menino, não, estou falando de homem também. A modéstia serve não só para as mulheres, a modéstia para os homens também. E logo após o fato, quando eu entrei para o ministério, essa questão. Eu conheci Jesus, mas eu fui me lapidando. Eu era o cara que ia de short para mim. Eu acolitava de short na missa, pelo até medo de lembrar. Acolitava de short na missa. É o que eu disse, a gente vai conhecendo a doutrina. Tem gente que pensa que eu já nasci chato, que eu já nasci pregando, que eu já nasci assim, não. Ai, mas eu acho ridículo essas pessoas que exigem vestir para a missa. Deus vai te pegar, tá? Deus vai te pegar pelo pé, porque eu pensava a mesma coisa. Hoje eu sou o cara de mim mesmo, comigo mesmo. Exige que eu esteja preparado para a Santa Missa. Então, ali depois, voltando ao assunto, depois do FAC, a caminhada foi se aproximando. Primeiro o acolitado,
Com 17 anos, foi a primeira vez que eu preguei. Foi um evento que eu organizei chamado Recitação das Mil Misericórdias. Como foi, assim, você sentiu o seu chamado para o ministério de pregação? Foi louco. Nossa, Eu comecei, eu organizava eventos na minha comunidade e eu falei, pô, vamos treinar isso, vou rezar 1000 misericórdias diante de Jesus Eucarístico. Organizamos. No final da adoração teria uma condução de adoração. E no momento da adoração, o ministro sumiu. Quem vai conduzir a adoração? Eu estava coordenando o evento jovem, organizando o evento. Quem vai conduzir? O William vai. Eu falei, não vou. E Jesus falou comigo, daquele sensório, naquele momento. Eu falei, Jesus, eu não vou. Ele, você vai. E eu não queria pegar naquele microfone. E acabou que eu tive que ir lá, porque era inexplicável o que eu sentia. Eu peguei o microfone, igreja escura, a igreja estava cheia, uma comunidade de 17 anos. E eu conduzi meia hora de adoração. E até hoje eu não lembro o que eu disse naquele microfone. Foi a primeira vez que eu tive um contato com o microfone. Foi ali que Deus quebrou, assim como Moisés, a vocação de Moisés. Mas, Senhor, eu sou gago. Meu filho. O meu medo, ali, no evento que nem tinha plano, ali caiu por terra o medo do microfone, com 17 anos. Primeira vez que eu conduzi. Primeira vez. E eu acabei aquela condução e ali começou a queimar alguma coisa aqui. Ali começou a queimar e ardia. E a sensação era, William, você tem que levar isso para as pessoas. Você tem que levar esse amor que você está vivendo para as pessoas. Mesmo caindo ainda agora no pecado. Volta. Jesus falava, volta, William, para a graça. Volta para o meu amor. É isso que eu quero de você. E foi a primeira vez que eu conduzi. Recitação das Mil Misericórdias, com 17 anos. Depois ali, o primeiro evento que eu preguei, após aquele, foi a noite de Pentecostes. Foi um evento que teve na mesma comunidade, preguei com a Adriana Daré, com a qual minha madrinha, tive a honra de... Foi embora, esses tempos agora, tive a honra de pregar com ela, lá foi a minha primeira pregação. Primeira vez que eu preguei. E eu lembro que ela, no final, ela falou, filho, a madrinha me abraçou e falou, filho, Deus te chama, vai fundo, meu filho. A Adriana e o Alci foram os primeiros pregadores que eu tive contato na minha vida. Seu filho do FAC e a Adriana logo depois. Foram os primeiros pregadores que eu conheci e desde aquele momento eu sempre fui fascinado pela pregação. Desde quando eu vi o Alcir falando lá no meu FAC, sendo um instrumento da graça de Deus, eu era apaixonado pela pregação. Eu achava aquilo sensacional. Eu falava, meu Deus, esse cara é top. Esse cara é ousado. Um dia eu quero fazer que nem esse cara. E ontem alguém falou a mesma coisa. De você pegar, esse cara é top. Aleluia. Olha como é que esse cara dá o seu. Eita Deus. Eita glória. Orem pela minha conversão, meus amados. Orem pela minha conversão. Mas desde ali eu sempre fui apaixonado. E a partir desse momento a missão foi crescendo. Nunca imaginaria onde esse amor ia me levar. Inédito isso. Um sacerdote, amigo meu. A gente está com alguns planos aí. Ano que vem, provavelmente, a minha missão já vai para fora do país. Glória a Deus. Um padre amigo meu quer que eu vou lá pregar na paróquia dele, fora do país, mas estamos analisando a situação, porque é uma logística, é algo maior, né? Algo que existe mais programação. E eu falando com ele esse dia, eu falava, meu Deus, onde o seu amor vai me levar? Como eu falei lá em Gálatas 2:20, toda vez que eu pego no microfone, toda vez que eu chego diante de uma assembleia, a minha oração é a seguinte: Senhor, no dia que nesse microfone sair uma palavra minha, o Senhor me tira daqui, Deus. No dia que nesse microfone sair o que eu acho, me tira daqui, Deus. Porque eu não estou na missão para falar o que eu penso, o que eu quero, não. Eu estou na missão para falar a vontade de Deus, falar o que pensa a igreja, eu não acho nada. Eu falo o que a igreja manda. Eu falo que os ensinamentos que o Espírito Santo age, que o Espírito Santo manda a moção. Então, Gálatas 2:20, simplesmente a minha missão. Aí a missão que vem fora, Gálatas 2:20. A missão fora do país e ficava naquela música, onde esse amor iria me levar? Do jovem que estava lá atrás um dia, no fundo do poço. Do jovem que quase se suicidou um dia. Quase entrou na depressão, quase tirou a sua vida um dia. Para hoje estar proclamando a palavra. Está vivendo algo maior com Deus, porque o meu ser batizado, ser do Espírito Santo, não é eu fazer grandes coisas e gritar no microfone e profetizar e falar, não. Meus amados, um batizado no Espírito Santo,
A pessoa que fala, eu sou do Espírito Santo. Você só é do Espírito Santo, o seu coração queima nas 4 paredes do seu quarto do jeito que ele queima no retiro. Do jeito que ele queima quando você está na frente das pessoas. Se você se ajoelha do lado da sua cama, você ora, você clama a Deus, isso é ser do Espírito Santo. Se eu estou na missão falando, mas se eu chego no meu quarto e não tenho o ânimo para dobrar meu joelho, eu não sou usado. Eu não sou do Espírito Santo. Do Espírito Santo, batizado, usado, é aquele que é na sua casa o que ele é lá fora. Ele é aquele que no seu celular sozinho é o mesmo cara que é lá fora, que busca a santidade, que renuncia o pecado e que quer ser todo de Deus. Eu veio aqui para contextualizar as pessoas. Gálatas 2:20. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Minha vida presente na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Palavras assim. Graças a Deus. Então, assim, William, na sua caminhada você viu que a perseverança é o principal. Se não tiver perseverança, a gente se distrai. Com certeza. Porque tudo nos tira. Tudo sim, vem o inimigo nos traz para nos tirar da presença de Deus, né? Com certeza. E ainda mais quando a gente é jovem, a gente vivencia essas experiências. Então, por que é importante a gente ter uma vida de oração, a gente ter uma vida presente em um grupo de oração, a gente estar no meio de pessoas que nos aproximam de Deus? Né? Tudo isso faz parte da nossa perseverança, da nossa caminhada com Cristo. A perseverança ela é essencial. Não é porque as pessoas pensam que está na missão, está livre do inimigo. Gente, eu estou na missão, mas o cotidiano continua o mesmo. A tentação, ela triplica. É mais sucessivo, né? Sim, ela bate de cima o inimigo. Com mais força total. É simples, cara. Uma coisa que qualquer pregação que o pregador ou homilia que vai também te ensinar, falar sobre a tentação, vai ser claro. Para que o inimigo vai tentar que a gente já está afundado no pecado. Isso é o básico. Ele vai tentar quem está lá convertendo as almas no pecado. É o básico. Porque isso é o básico. Você se converte, você se cura. A partir do momento que você se cura, você vai retribuir tudo isso. Sim, com certeza. Retribuir o sacrifício da cruz, retribuir a sua cura. Como? Levando mais almas para ele. Com certeza. O inimigo, Satanás, o Lúcifer, o anjo caído, ele sabe que o fim dele, ele sabe que ele vai acabar, ele sabe que o Senhor Imaculado do Coração entrou falar que Deus vai voltar e Jesus vai vencer, ele sabe disso. Mas ele pode ferir o coração de Jesus. E a forma que ele tem de ferir o coração de Jesus é carregando com ele o máximo de almas. E ele está conseguindo. É a forma que ele tem, ele não vai vencer. A derrota dele já é declarada. Mas a forma que ele acha de jogar na cara de Deus é colhendo as almas. E por isso que ele vai se dobrar para isso. Isso é interessante para uma pergunta que te mandaram. Eu abri, inclusive, nos próximos estaremos abrindo perguntas. Mandem perguntas no Instagram para nós fazermos para os convidados. Isso frutifica. Falar o seguinte: como levar o jovem para a igreja hoje? Como levar o jovem para a igreja? É uma pergunta com várias respostas, né? Porque vamos dizer assim, a igreja em 2000 anos, ela segue a linha, é a mesma sem igreja. Assustar, né? Pode ser essa pergunta. Levar o jovem para a igreja sem assustar. São várias respostas. A igreja, ela segue uma linha 2000 anos. É a mesma igreja que Jesus fundou lá, findou lá em Pentecostes. A igreja segue uma linha. A juventude, a nossa geração, a humanidade, ela não seguiu uma linha, ela desviou. O que são jovens hoje não é o que eram jovens há 10 anos, há 20 anos atrás. Então, existem lugares que eu já fui que criam retiros, né, próximos, que falam só do amor, de acolher o jovem. Mas a questão é, o assustar com a doutrina é algo muito estranho você falar. Porque como é que o cara tá lá e ele não se assusta? Eu sou desse tipo, mais brutão. Como é que o cara tá lá no mundo e ele não se assusta de dormir com 5 mulheres numa noite? Porque ficou normalizado. Como é que o cara tá lá e não se assusta amanhecer, entrar em coma alcoólico? Como é que ele não se assusta em ser essas coisas loucas que tem por aí hoje? Como é que o cara não se assusta com isso? Como é que o cara não se assusta escutando músicas sertanejo, músicas que chamam de músicas dark, né? Existem músicas que eu estudava esses dias, muito comum entre a juventude, que existe uma programação que engrossa a voz, eu não sei como é que fala, duplica a voz. Sim, tem várias opções. Eu estudei sobre isso.
Existem músicas, eu estava olhando, estudando a playlist, músicas lá chamadas Maldição Eterna, funk, e que duplicavam, engrossavam a voz do cantor. E se você for parar para estudar, Padre Gabriela Morte vai nos trazer grandes relatos de pessoas possuídas, que quando se iniciava o exorcismo, a voz daquelas pessoas duplicava, da mesma forma que muitas músicas hoje usam efeito duplicando a voz do cantor. Será que ninguém viu a ligação nisso? Será que isso não assusta ninguém? Não, é porque a gente é fanático, entendeu? Por isso, é aquele católico fanático que quer achar demônio em tudo, né? Como é que a nossa geração que tem acesso a tudo, só a galera é esperta, tem acesso a tudo, internet, como que isso não assusta ninguém? Músicas comuns da juventude completamente ligadas a possessões satânicas. Como é que isso não assusta? Mas sabe o que é um absurdo pra eles? É a gente deixar um final de semana de festa, estar com os amigos para receber a Deus. Exatamente. O absurdo é o momento em comunidade que nós tivemos há pouco. Nós, contextualizando, nós estamos aqui hoje domingo, servimos, já estamos há algumas semanas seguidas servindo, e hoje tivemos a sorte do domingo estar livre, né? E depois de ter servido ontem o dia inteiro, tivemos um momento em comunidade na casa do irmão nosso, do Jonas, almoçando, comendo churrasquinho, e não teve álcool. Isso é um absurdo. Cara, como é que vocês nessa carne não tomam cerveja? Isso foi maravilhoso, gente. Foi ótimo. Não é chato, não. Foi maravilhoso, a gente deu todo. Aí a nossa geração, eu afirmo com todo, porque eu tenho 20 anos, eu faço parte dessa geração que se assusta. Eu já me assustei um dia com a igreja. Como é que eu assusto uma pessoa pedindo para ela cobrir o corpo? Como é que eu assusto uma pessoa falando que ela não pode dormir com 5 anos? Como que eu assusto uma pessoa falando que a sexualidade dela é valiosa? Então foi a linha da humanidade que se afastou de Deus. É claro que existe ali um carinho, um amor, um afeto. A gente tenta trazer o jovem, explica sobre o amor de Deus. Jovem, você é amado, independente de onde você passou. Você já pode ter passado no fundo do poço. Você é amado e você é valioso. Mas não se assuste com o chamado de Deus. Porque eu afirmo, porque a minha geração não se assusta com o que está lá fora. A minha geração vive lá fora. A minha geração ama o álcool. Ama a sexualidade louca, ama a festa, ama virar à noite. Mas como que ela se assusta com o chamado à santidade? Como ela se assusta doar um domingo? Imagina eu, 20 anos doando um domingo para o Senhor. Quando eu comecei a praticar, tirar os meus domingos para Deus, a primeira perseguição foi dentro da minha família, meus amados. Desculpa, vou até te interromper agora. O negócio que você falou. Doando o seu domingo para o Senhor, para você ver como é que ficou banalizado, porque domingo é o dia do Senhor. Exatamente. A gente não tem nem que falar não doa, o domingo já é dele. O domingo já é dele, é mandamento, guardar domingos e festas. Por exemplo, quando eu comecei a tirar os domingos para Deus, o domingo para mim, na caminhada era um dia qualquer. Quando eu comecei a tirar os domingos para Deus, a primeira perseguição foi dentro da família. Como assim você não vai no churrasco? Como assim você não vai na festa? Perde um domingo. Vai de noite. Não pode beber um golinho. Não pode beber depois que comum. Gente que nem pisa o pé na igreja quer saber a ordem da comunhão. Isso aí. Mas assim, hoje, gente, é claro que a gente também vivenciou essas situações. Hoje a gente tem um discernimento, né? Um entendimento diferente. Mas são situações. Nossos coordenadores, que Deus tem que abençoar, porque então, eles passam muito tempo fazendo aconselhamento. Então é algo estranho falar, atrair o jovem sem assustar. Porque, gente, o que tem dentro da igreja não assusta. Se a gente for ver o que tem lá fora, não assusta, meus amados. Isso que eu falei da analogia das músicas, que é verdade, você pode estudar, é verdade. Gente, isso não é nada. Isso não é nada, eu repito e afirmo para cada um de vocês, isso não é nada. Isso é só uma superfície do englobamento satânico que acontece, da obsessão satânica que ela tem que o inimigo tem com a nossa geração, porque nós somos o futuro da igreja. A nossa geração são futuros padres, freiras, leigos, futuras famílias santas. Então é óbvio que o inimigo vai bater em cima disso. Então o que está aqui dentro não assusta. Não assusta. Eu asseguro com a minha vivência, com o meu testemunho, não assusta. Se você for olhar o que tem lá fora. Mas busca o amor de Deus, amado. Ninguém vai te obrigar, não. Não precisa ninguém te dizer. Vai numa igreja, se ajoelha, busca o sacramento da confissão.
Eu tenho certeza que você não vai se assustar. Você vai se assustar no dia que Deus te pegar pela perna e que você olhar onde você estava, aí você vai se assustar. Aí você vai falar, meu Deus, por onde eu andei? Então, assim, você jovem, eu jovem na missão, estou aqui para acolher os jovens. Não é normal se assustar quando eu treino na igreja. Não é normal se assustar com o que é de Deus. Então, se você se assusta quando você vê a igreja, vê o ser de Deus, reveja teus caminhos. Reveja os teus pensamentos, teus princípios, por onde você tem andado. Procura um missionário jovem. Procura aprender e você vai ver que a igreja não é isso que as pessoas falam por aí. Glória a Deus. Beleza. Um pouco que falaram também sobre vocação. Vocação. Em relação ao matrimônio. Se eu não me engano, mandaram disso em Aberta a Vida, né? Sim. Mandaram. É uma questão, eu falo o que manda a igreja. O Catecismo vai nos dizer, capítulo 1643, não sou eu quem digo. O matrimônio, com o objetivo de se tornar uma só carne, um só coração, um só espírito, destinados à santidade e a partir do sacramento abertos à vida. Ponto final. A igreja fala, sem abertos à vida. Quem não é aberto à vida está em pecado e acabou. Não é o que eu acho. É um tema nem cabível à juventude, né? Jovem, pelo amor de Deus, te apruma. Castidade, aberta à vida é coisa de casado. Mas a igreja fala, sejam abertos à vida. Quem não é aberto está em pecado, se cuida. Ponto final. Não é o que eu acho, é o que a igreja fala. Simplesmente assim. Simplesmente assim. Tá no catecismo, tá na igreja. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Procura o Instagram lá depois do CatCast e eles mandam os capítulos para você ler, meus amados. Sim. Tá aqui, ó. Doutrina. 2000 anos. O catecismo da igreja está disponível em PDF. Assim como o catecismo do Papa Pio X. Não tem desculpa para não buscar a verdade. Conhecereis a verdade e essa vos libertará. Não existe desculpa hoje para não se buscar algo maior. Para um jovem, ainda mais para um jovem buscar algo maior. Tem um questionamento que nós conversamos hoje, né? Está nem no nosso roteiro, na verdade, mas como nós estamos no assunto hoje, acho interessante ver aí. Sobre consumir conteúdo não católico. Você pode falar um pouco? Sim, principalmente jovem também. É só lapada no jovem hoje. Gente, pelo amor de Deus, lugar de católico é na igreja católica. Pelo sangue de Jesus Cristo. Parem de consumir o que não vem da doutrina católica. Vocês estão entendendo muito bem do que eu estou falando. Parem de consumir o que não vem do que você professa. Porque você praticamente renuncia à sua fé. Você renuncia à sua Santa Mãe, a Mãe de Jesus Cristo, Maria, Virgem Maria. Você se contamina espiritualmente. E o jovem ele é muita emoção. Hoje em dia, o jovem gosta de emoção. Ele vai ter emoção. Por que é difícil trazer um jovem com terço? Terço é contemplativo. Uma oração cristocêntrica voltada a Maria. É uma hiperdulia a Nossa Senhora. Então não tem emoção. O jovem, na hora que ele quer gritar, espernear, pular. Cara, assim, desculpa, vamos falar no cara dura mesmo, porque não é nem para criar polêmica, é porque tem que ser dito. Sim. O pessoal quer ir para essas igrejas de parede preta, que se joga no chão e fica chorando. Igual você falou, que é emoção. Que emoção. Não quer ser, eu tenho uma experiência com a infusão do Espírito Santo. Não só na juventude. Entendeu? Os católicos, os católicos atualmente, muitos católicos de movimento de pastoral querem emoção. Eu quero a emoção do momento, eu quero pular, gritar. Ai, mas eu estava na adoração, eu arrepiei. Ah, mas eu chorei, eu espernei. E aí? Vamos além do arrepio? Vamos além do choro? Vamos além do cair no chão, espernear? Vamos além disso? Pelo amor de Deus? Viver algo profundo, viver algo verdadeiro e sair dessa modinha de emoção. Tudo isso faz parte, na verdade. Tudo né? isso, Porque tudo isso. Porque tem só uma parte aqui da igreja. Ah, eu gosto de ir lá, de oração, é bom, me sinto bem, né? Te louvo, agradece, mas não gosto de ir só ter, sem preguiça, sabe? Eu quero essa parte aqui, Esse mas ponto essa a parte gente já vai aqui, chegar nele também. Sim. Então, parem de buscar o que não é da igreja. Lugar de católica na igreja católica. O mundo que vá para onde quiser. O mundo que vá para onde quiser. Lugar de católico, eu já falei umas 7 vezes e repito. Lugar de católico é na igreja católica. Consuma o que é católico. Consuma o que é de Deus aqui na doutrina que você vive, pelo amor de Deus. Porque senão a sua cabeça vira um pudim.
Você não sabe para onde é que você vai, no que você acredita, porque um vai para a esquerda, outro vai para a direita, um vai para cima, outro vai para baixo, você não sabe o que é. E o que acontece? Sempre vai para o lado errado. Quem se leva pela emoção sempre vai para o lado errado, porque isso aqui não é emoção, meus amados. Isso aqui é fé, isso aqui é doutrina, isso aqui é igreja, isso aqui é verdade. Parem de ir pela emoção, pelo amor de Deus. E lugar de católico é na igreja católica. E uma coisa que eu tenho certeza que vai ser daqui, eu não sou carismático. Eu, Williams Oliveira Morante, eu não sou carismático. Eu sou católico, apostólico, romano. Pelo sangue de Jesus Cristo, jovem e cristão e católico. Parem de pegar movimento e pastoral e fazer disso a sua igreja. Pelo amor de Deus, nós somos católicos, apostólicos, romanos. Como assim, William? Não, eu sou católico, eu não sou carismático, eu sou católico e frequento, e participo, e saio no movimento da ICC. Isso é difícil para as pessoas aprenderem isso. Separam a religião do movimento, né? Sim, existem pessoas que estão nesse caminho que pouco importa já a igreja de 2000 anos. Pouco importa. Ah, mas se o meu movimento não existir, a igreja morre. Então, mas meu amado, isso é base, tem até base no que falava agora há pouco. Só que é emoção. Só que é emoção. Só que é emoção. Emoção. Não se preocupe em estudar a doutrina, estudar a patrística, estudar a tradição de 2000 anos, a tradição que remete, porque é apostólica, porque vem dos apóstolos, com Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra de ficarei na igreja. Exatamente. E muitas pessoas chegam para mim em eventos, às vezes, organizações. Ah, mas o William, ele é nada carismático. Eu sou da onde? Ah, você não é católico carismático? Eu falei, não, sou católico apostólico romano. Acabou. Não existe um adjetivo para isso. É que nem a missa. Não existe adjetivos para Santa Missa. É missa, missa, missa. Acabou. Não é missa de, missa por. Não existe isso. Pode espernear, chorar, fazer o que quiser. Não existe. Pouco importa o argumento que você vai usar. É missa. É Santa Missa. E eu sou católico, apostólico, romano. Eu não sou carismático. As pessoas têm dificuldade de entender isso. Independente do movimento da pastoral, dependendo de onde você participa, o que você faz. Você é católico. Você é católico, apostólico, romano. E se você não se encontra dentro disso, reveja teu caminho. Reveja o que você está fazendo da sua vida, da sua espiritualidade. Tem alguma coisa muito errada aí. Tem alguma coisa muito errada. Citando o Papa Francisco, a renovação carismática é uma corrente de graça. É uma corrente de graça. É algo maravilhoso que todos nós aqui concordamos. O quão edificante a renovação carismática na vida de várias pessoas foi na nossa, é na nossa. Porém, é uma corrente de graça. A igreja é a católica. Com certeza. E a gente não está falando isso colocando menos a renovação, não. Não tirando a importância da renovação, inclusive ao contrário, dando a importância real da renovação. Mas lembrando que a real igreja é a católica. E que o movimento da renovação carismática é, como a palavra diz, um movimento. Que eu frequento, que eu prego, que eu sou em missão junto, que eu vivo. Mas eu sou católico, apostólico, romano. Acabou. Ponto final. Extra ecclesiam nulla salus. Acabou. Então, as pessoas... É emoção. É emoção. As pessoas querem emoção. As pessoas querem gritar. Agora vamos falar com os jovens. Mais alguma coisa que você quer trazer para partilhar? Hoje a gente já pode entrar com alguns recados para os jovens. Qual a sua expectativa para os jovens de hoje? Jovens, vocês são valiosos. Pouco importa o que falaram para você um dia que você não era. Jovem, você é uma pedra para a fundação da igreja. Está lá na palavra de Deus. Você é escolhido, eleito, ungido, sonhado desde o ventre da sua mãe. Pelo amor de Deus, jovem, dói o meu coração sair na missão. Às vezes eu pregando dentro da igreja, encontro na praça, tem jovens perdendo a alma para o inimigo. Perdendo a alma aquilo lá. Dói no meu coração ver a minha geração se afundando cada dia mais, em algo que não vai melhorar. Pai de família, e você que está vendo esse podcast, cuide dos teus filhos. A gente vai falar para os jovens, mas tudo puxa para um lado pai de família. Se você não consegue reunir a tua família em volta de uma mesa de jantar, você já perdeu o controle. Mãe de família, se você não bota a tua família em volta de uma mesa para jantar, você não está no controle. Agora voltando para os jovens. Cuida, jovem. Desperta, jovem. É tempo da graça. Deixa de lado essa vergonha, assim como Moisés. Deixa de lado. Se a doutrina te assusta, busca quem está lá dentro.
que ele vai te mostrar, que ele vai te levar pelo caminho certo. Não, você está indo pela ideia dos outros. E você, jovem, que está dentro da igreja, a perseguição que bate na porta, a cruz que pesa, a castidade que machuca lá no íntimo da carne, porque machuca mesmo. Eu prego sobre castidade porque eu vivo. E quem pode provar que eu não vivo? É eu e Deus. Eu poderia muito bem vir aqui e mentir. E fazer o que eu quisesse da minha vida lá atrás. Mas do que adiantaria? Tem uma música de Paulo de Deus que fala que a busca para a redenção tem sangrado a nossa carne. E é isso, porque não é fácil. Com certeza. Não é fácil, mas vale muito a pena estar com Deus, abrir mão das nossas vontades, servir a Deus, servir ao próximo e resgatar as almas. Com certeza. E agora que eu tenho estado mais no meio jovem, Deus tem me presenteado com singelas amizades. Eu sempre fui um cara muito recluso, muito quieto. Deus me curou disso também, porque isso não era bom. E eu tenho tido, nosso Deus tem me presenteado com amizades católicas que eu nunca tinha pensado em encontrar. Eu também, jamais. Que eu nunca teria pensado em encontrar. Jovem, você não vai para entrar para a igreja e vai ficar sozinho, não. Eu tenho acho que essa é a maior dificuldade para os jovens. Quando ele entra ali na igreja e aí começa aquela dificuldade, cara, eu quero isso aqui, eu quero estar na igreja, mas os meus amigos, eles não vivem isso aqui, aí você começa a tornar uma pessoa estranha e você volta a ter aqueles mesmos hábitos que te levam, né, para os caminhos longe de Deus. Então, vai sozinho. Claro que... Tipo assim, não, a gente não precisa virar as costas para ninguém, mas a gente tem que ter esse discernimento de até onde ir com aquela amizade, né, e continuar levando a cadeira da nossa casa, continuar vivendo ali no cotidiano com aquela pessoa que nos permite nos afastar de Deus. Então, assim, às vezes é necessário a gente se afastar um pouco, né, permitir viver novos caminhos com Deus na igreja, conhecer os irmãos da igreja e entender que não é aquilo ali que a gente vê. Eu tive uma noção, inclusive, né, orando para o podcast, refletindo. O seguinte, jovens que assistem, né, que escutam a palavra por outros meios também, que não vão na igreja, que querem adentrar, mas que não têm coragem de ir sozinho, que não têm coragem de mandar algo que viu na internet que edificou ele para um amigo, para ver se ele edificou o amigo, para poder chamar para ir junto. Que tem, olha a situação que está a geração. O cara tem vergonha de mandar. O cara não, o ser humano, porque tanto homem quanto a mulher tem vergonha de mandar um vídeo do Frei Gilson para um amigo ou para a amiga dele. Tem vergonha. A vergonha era algo que me batia muito no começo. Eu era o cara que ia para a igreja e não levantava para beber água, porque Deus me livre se alguém me visse na igreja. Eu era o cara que chegava depois de ter começado e saía antes de acabar, para ninguém me ver. Em abril, eu estava com um certo coordenador diocesano lá em Rolim de Moura, na praça, metendo a mão na cabeça dos mendigos, rezando pelos mendigos, pelos bebês. Vem, vamos rezar. Uriel. Cadê o cara que tinha medo que as pessoas olhassem para ele na igreja? Cadê? Tá aqui, ó. É o mesmo cara. Só que o batismo, a efusão no Espírito Santo nos transforma para o que nós nascemos para ser. Trilhar um caminho, um dia contemplarmos a face de Deus na Nova Jerusalém. Quem me conhece mais íntimo sabe, eu sou um cara muito risonho. Galera de Cacoal, sabe, eu sou um cara muito gaiato. Eu amo levar a alegria para onde eu estou. É um testemunho, porque lá atrás a tristeza dominou um dia a minha vida. Porque lá atrás a falta do sorrir quase me tirou a minha vida. Porque lá atrás eu era aquele cara que não tinha amizade, que falava, meu Deus, hoje a graça de Deus me basta. Eu não estou na igreja por causa de ninguém, estou por causa de Deus. Sua graça já me é suficiente, Deus. E Deus nos presenteia com as amizades. E hoje eu sou um cara muito... Gente, tô desde ontem em Ouro Preto. Se for juntar o que nós rimos de ontem para hoje, gente, vocês não têm noção, não. Você acha que você dá risada bêbado? Você acha que você dá risada na sua rodinha de amigo? Vendo pornografia com seus amigos? Bebo, fumando narguilha na rua? Você não viu o que é risada numa reunião de jovens, não. Vocês não viram o que é risada em católicos unidos com um só propósito, não. Vocês não viram. Vocês não têm noção. Olha, eu quero lançar um desafio para o jovem de Rolim de Moura, para o jovem de Cacoal e para o jovem de Ouro Preto. O jovem de Cacoal vai entrar em contato com o Giovanni Fazolo no Instagram.
O de Rolim vai entrar com o Williams Pregador, seu Instagram, né? Williams Pregador. Ou entre em contato pelo nosso Instagram do podcast, que a gente passa o contato do Williams. E o Jovem de Ouro Preto vai entrar em contato comigo e com a Jaque. Com qualquer um de nós dois, com quem vocês ficarem mais à vontade. Você vai entrar em contato com uma dessas pessoas para falar, eu quero ver, me leva no encontro desses jovens. E quando eu digo encontro de jovens, não é uma coisa lá na igreja para a gente reunir, orar, não. É igual foi hoje à tarde, um almoço com servos do grupo de oração. Comeu uma esfirra ali na frente. Comeu uma esfirra. Ontem à noite nós gravamos um podcast com o Marivaldo e depois fomos ali comer esfirra. Aí já chegou mais gente, porque carismático, católico, é assim. Não pode falar de comida, que é RCC. Essa canta e come. Então, essa alegria é necessária. Eu não estou falando que nós não temos momentos de cruz. Os meus maiores momentos de cruz foram já caminhando com Jesus. Mas o apoio de Jesus ali do meu lado não deixou me abalar. O deserto me formou para isso. Então hoje eu sou um cara gaiado, que ri, que faz piada, momento de pregação, uma missão sério. Mas eu amo rir, gente. Eu amo fazer piada, eu amo fazer as pessoas sorrirem, eu amo fazer gaiatagem. Deus, eu costumo falar assim, Deus em muitos momentos quebrou minhas pernas para me ensinar a andar. Eu perdi a minha avó, cerca de 3 anos. A minha avó era o amor da minha vida. Minha avó era o amor da minha vida, era a avó Lena. E eu perdi a minha avó. E foi algo assim, eu não consegui me despedir da minha avó. Ela teve um problema, ela foi para UTI, foram mais de 30 dias de UTI, e eu não tive a oportunidade de me despedir da minha avó. Só que a minha avó pegou um tempo muito bom na minha vida, que era um jovem que já conhecia Jesus. E ela faleceu sem eu despedir dela. Deus quebrou minhas pernas e me ensinou a andar de novo. Porque após a morte da minha avó, me vieram 3 moções marcantes na minha vida para afindar mais o meu ministério de pregação. Parece loucura. Algumas pessoas conhecem esse testemunho, que é algo muito longo, não vou trazer ele aqui hoje. Mas por que eu falo? O jovem que caminha com Deus é difícil, mas ele vai findar boas relações na família. Eu não consegui despedir da minha avó, mas eu carreguei comigo. Eu nunca fiquei brigado com a minha avó. Eu nunca fiquei de cara virado com a minha avó. E foi um momento difícil na minha vida. Foi horrível. A minha mãe, meus pais sabem o quanto, os amigos, sabem como foi difícil. Eu perdi o meu chão. Mas Deus usou daquilo ali para falar, viu filho, como valeu a pena? A sua missão da sua avó acabou aqui. Mas você, por ter vivido lá atrás no deserto, por ter escolhido viver os meus caminhos, você teve momentos o suficiente com ela para te edificar, para demonstrar o amor que você tinha. E após a morte da minha avó, ocorreram 3 momentos sobrenaturais, completamente sobrenaturais na minha vida, que edificaram a minha caminhada, que me fizeram compreender mais a palavra e me afundaram espiritualmente. Então a gente ri, é alegria, o momento de cruz, ele vem e é necessário. Mas essa alegria que eu falo para você, jovem, ela nunca vai sair. Ela nunca acaba. Porque ela nos leva um dia para a Nova Jerusalém. Ela gera em nós uma sede de santidade muito grande. O William lá de trás, que pouco importava para ele o que era castidade. Pelo amor de Deus, castidade era uma piada de mau gosto. Uma sede de almas, né? Uma sede. Quando a gente passa a servir aí. Você cria algo que queima tão grande aqui dentro que você não compreende. Queima tão forte aqui dentro que às vezes eu penso, meu Deus, o que o Senhor quer de mim? E é normal pensar isso, Eu sou um jovem como qualquer outro, eu trabalho, sou apaixonado no meu emprego. Eu amo meu trabalho. Eu trabalho, ultimamente a vida é do trabalho para a missão, e eu nunca fui tão feliz na minha vida, meus amados. Até acho que alguns meses que eu não paro no final de semana em casa. E eu nunca fui tão feliz na minha vida. Esse final de semana mesmo, alguns dias para trás, eu saí do trabalho na sexta-feira de noite, fui para Paraná, preguei, voltei para Rolim. Entrei sábado de manhã no trabalho, saí 11 horas, fui para Alvorada, preguei a Alvorada sábado, domingo saí, cheguei no rolê, o pessoal queria que eu fosse conduzir uma quadrilha. Não consegui na quadrilha, que precisava ir na missa. Mas, gente, eu nunca fui tão feliz na minha vida doando a minha juventude para o Senhor. Porque o que arde, o que chama aqui dentro, só quem vive isso consegue explicar. Só quem está dentro da igreja consegue explicar. Só quem larga família lá em Rolim de Moura e vem aqui para Ouro Preto sabe explicar. E é fascinante. Sem saber onde vai ficar. Sem saber, a gente sai, a gente sabe com quem a gente vai.
A gente às vezes não sabe onde é que vai dormir, o que é que vai comer. Gente, a gente vai pela glória. E aí que acontecem os maiores milagres. Eu vou em alguns encontros, às vezes, por incrível que pareça, eu prego mais para adultos do que para jovens. Porque eu comecei pregando para adultos. Eu chego às vezes em alguns encontros e as pessoas simplesmente não aceitam que um jovem de 25 anos está pregando para uma pessoa de 45 que não tem vergonha na cara de honrar o que ela fala com Deus, o que ela professa na missa. Elas não aceitam que um jovem de 20 anos joga um monte de verdade na cara dela, movido por Deus, de que ela mal tem a capacidade de se prostrar no sacerdote e viver o sacramento da reconciliação, da confissão. As pessoas não aceitam que um jovem de 20 anos saia na missão e veja e creia mais na Eucaristia do que pessoas de 60 anos na igreja, ministro da Eucaristia, que não tem zelo com Jesus Eucarístico. É uma vergonha. Tem um milagre eucarístico que baseia muito a minha vida, que aconteceu em Lanciano, na Itália. Onde eu vou, eu levo esse testemunho desse milagre. Aconteceu no ano 700 depois de Cristo. Um monge celebrava uma missa. E no momento da consagração sobre as mãos dele, a hóstia ela se transubstanciou visivelmente em um pedaço de carne. Eles pararam a missa, depositaram aquele pedaço de carne sobre o cálice, que o vinho se transubstanciou visualmente em sangue. Chamaram as autoridades, a ciência, pararam. E a ciência nos traz 4 pontos sobre o milagre de Lanciano. O primeiro ponto é que, estudando aquele pedaço, foi identificado que era uma fibra do miocárdio, do coração humano. O segundo ponto foi que não tinha marcas cirúrgicas. É impossível tirar uma fibra do coração sem uma marca cirúrgica de um corte. Isso você pode estudar, dá seus pulos aí, você vai achar. O terceiro ponto que a ciência achou é que o sangue contido no pedaço de carne era tipo A. E no cálice tipo AB. O sangue, tipo sanguíneo dos judeus, que também é identificado no Santo Sudário. O quarto ponto que a ciência trouxe é que era um pedaço de carne antigo, mas não tinha nenhum sinal de putrefação. Esse é um milagre eucarístico que embala a minha vida. Óbvio que é a Santa Missa, né? Então, como que tem gente que tem a ousadia de olhar para a Eucaristia e não ver Jesus? Quantos milagres eucarísticos precisam mais? Milagre eucarístico é uma força sobrenatural que mostra a divindade de Jesus na hóstia. Você pode pesquisar. O Papa Francisco presenciou quando era cardeal. Nosso Papa, atual Papa. Pelo amor de Deus. Como que tem jovem que tem a capacidade de chegar diante da hóstia e falar que ama Jesus, mas quando ele sai lá fora, ele não consegue ficar uma noite sem dormir com a namorada dele? Não consegue ficar um dia sem escutar uma música profana, sertanejo, profano? Jovem, pelo amor de Deus. Uma música que te induz à bebedeira, à traição, à prostituição. Pelo amor de Deus, vocês estão loucos? Estão loucos da cabeça, jovem? Isso não é normal. Você não ama Jesus. Você que vai na adoração, se prostra, jovem, você adulto, não sei o que você faz da sua vida. Você que vai na adoração e fala que ama Jesus. Chega a festa de exposição agropecuária aqui em Rondônia. Você está lá, chorando no choro daquele cantor. Ai, meu sonho era ver esse homem. Pelo amor de Deus, sai fora. Chora vendo o cantor, mas não chora vendo Jesus. Não chora na Santa Missa, que é o maior milagre que acontece. A missa, ela não aconteceu, ela acontece há 2000 anos. Ela é o mesmo milagre, é a crucificação do nosso Jesus Cristo. Ela acontece. Você não ama Jesus, você que fala que ama Jesus, mas quando você dá as costas, você está com o pé no mundo, na igreja, vai na festinha, não sabe cobrir teu corpo, não sabe se vestir com modéstia, não sabe ser santo, ser casto no seu namoro. Castidade, jovem, castidade, um tabu, vamos quebrar isso aqui. A castidade, ela não envolve só o namoro, pelo amor de Deus. 90% da juventude fala, eu sou casto. Meus amados, você não precisa namorar com ninguém não para você quebrar sua castidade. Lá no teu quarto, no teu banho, no teu celular. É aí que a castidade mais é quebrada hoje em dia. É no íntimo. Não precisa ter outra pessoa para você acabar com a sua sexualidade. Acabar. Tirar ela do biológico. Desconfigurar ela. Porque eu já passei por isso. Já desconfigurei a minha sexualidade um dia. Já não era natural os desejos que eu sentia. Porque eu era completamente inspirado por Satanás.
completamente usado e inspirado pelo inimigo. Eu já consegui tirar o meu corpo do que a biologia é, do desejo do homem. Eu já consegui desconfigurar isso. Então, castidade ela engloba muita coisa. O que você faz no seu namoro, sozinho, o que você assiste, o que você pensa, tá bom? Então é isso. É isso. E Jesus está lá na Eucaristia para isso. Jesus está lá no oncensório, está dentro do sacrário. Nós precisamos, atual, não só os jovens, nós precisamos. Bomba que eu vou falar aqui, é loucura. É loucura mesmo. Nós precisamos de retiros mais vazios e sacrários mais cheios. Porque é fácil adorar Jesus no retiro. E lá fora? E no horário de almoço? Será que você consegue tirar uma hora do seu almoço para ir adorar Jesus? Você é jovem, você é adulto, você é pai, vó, tio? Será que você consegue tirar esse tempo para adorar Jesus? É aí que é verdade. Então, voltando, o milagre de Lanciano, onde eu vou, eu testemunho ele. Visíveis. Se você pesquisar vídeo, tem vídeo de milagres acontecendo durante a Santa Missa. Não tem lógica. Não tem lógica não se dar valor à Eucaristia. E é o que eu falo. Você que vou repetir o que eu falei para finalizar esse ponto. Você que vai na adoração e fala que ama Jesus. Mas quando você dá as costas, você escuta música profana. Você fica com um pé na igreja e um pé no mundo. Você não consegue deixar de passar a mão na sua namorada. A sua sexualidade é um rolo porque você gosta. Mentira, você não ama Jesus. Você é um falso. Você mente para Jesus e para você mesmo. E você se converte, porque o tempo está passando, jovem. O tempo passa para a juventude como passa para qualquer outro. O tempo passa, todo mundo tem uma missão aqui na Terra. Algumas missões se cumprem na juventude, mas quantos jovens Deus não leva? É loucura falar, mas era o tempo que Deus tinha para ele. E aí? Então busca Deus, jovem. Larga de ser falso com Jesus e com a igreja. Honra isso aqui. Você que está aqui dentro. Honra. Pelo amor de Deus, você que tem um namoro santo, continua. Não envergonha mais a igreja, não. Você, missionário, pregador, jovem, velho, não sei quantos anos na missão, honra isso aqui. Pelo sangue de Jesus Cristo. Porque a igreja de Jesus, ela vai seguir os passos de Jesus. Ela virá sobre a terra. Ela será perseguida. Ela será crucificada, morta. Vai voltar lá para a catatumba. Mas no terceiro dia, ela voltará. Eu me emociono falando isso. Porque eu vejo a minha geração morrendo. Porque eu vejo os dias passando. E eu vejo as lágrimas de Deus sobre a terra. A igreja do Senhor será perseguida. Ela vai apanhar muito. Mas ai de você, porque no terceiro dia ela vai voltar. E ela glorificará e reinará sobre toda a terra. E ai de você que não seguir os verdadeiros passos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ai de você, jovem, que não se consagrar a Maria. Ai de você que não quer ser santo. Você nasceu para ir para o céu. Então volta para a sua origem, pelo amor de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, é isso aí, gente. Até tremeu um pouquinho aí. Eita, Deus. Emocionou um pouquinho. Cara, que felicidade. Eu não tenho outra palavra para descrever, a não ser felicidade, alegria e glória sejam dadas a Deus. Glorificado seja o Senhor por Ele permitir você estar aqui, pelo seu sim para Ele. Porque cada podcast que a gente grava aqui é muito mais bênção que a outra. Não tem que eu falo assim, eu chego para Jaque na nossa frente e falar, Jaque, esse aqui foi melhor que esse. Não, no máximo é, olha, já isso aqui a gente poderia fazer diferente desse jeito. Mas esse aqui a gente poderia fazer diferente desse aqui. Porque é um projeto para uma criança, estamos no início. Mas não teve um que eu falo, esse foi o melhor que o outro. Porque cada um tratou de pontos muito específicos. E até os que trataram do mesmo ponto abordaram de uma maneira completamente diferente. Uhum. E tudo que você abordou aqui hoje, eu tenho uma palavra para definir isso: necessário. Necessário. Por que necessário? Porque não é o jovem, é o homem, a mulher. É o homem e a mulher, não importa se é velho, se é novo, se é criança, se é adolescente, não importa. É o homem e a mulher. Precisa escutar isso.
É necessário. Nós aqui precisamos para isso. Nós precisamos repetir para nós mesmos isso. Não é porque o Williams falou tudo isso aqui que ele não precisa que alguém chegue para ele e fale isso. Por isso que a gente tem coordenadores, líderes espirituais, para chegar e falar isso para a gente. Se eu estou aqui hoje é porque um dia Deus usou de alguém que chegou até mim e foi canal da graça na minha vida. E se precisar de novo, vai escutar de novo. Vai. É o que você falava na sua pregação ontem. Se o Mateus abandonar hoje, jogar o computador, o microfone fora e falar, não vou servir mais, não quero mais saber disso aqui. Deus te busca, gente. E busca você dolorosamente. Porque a experiência para você que serve. Larga o teu serviço para Deus, que Deus te pega pela orelha. Mas Ele te traz arrastando, jovem. Que nem a sua mãe que te pega num canto e vem te bater no meio da sala. Ele te traz pela orelha, jovem. Não saia, pelo amor de Deus. A dor que você vai sentir não é a vergonha da sua mãe gritando atrás de você, não. É muito pior. Quem está falando é quem sofreu essa dor. Quem sofreu essa dor. Uma dor tremenda que você não sabe descrever. Não tem descrição. Só que pior que essa dor é o fogo do inferno. E o inferno existe, os demônios existem, Satanás existe. Saia dessa ideia utópica de que Deus existe e Satanás não. Existe. E ele te tenta a todo momento, ele tenta a nós a todo momento. Tudo isso que o William falou é necessário. É necessário ouvir, é necessário botar em prática na vida. E nós não estamos falando disso aqui porque nós somos não, a gente é pecador. Se bobear, nós três somos os piores do mundo. Somos os que mais pecamos. Só que a gente peca e corre lá na fila de confissão. Fala, Padre, eu pequei. Me dá o sacramento da penitência. A gente vai lá todo domingo na missa. Inclusive hoje à noite volta. Fazer o quê? Receber Jesus Eucarístico. Então é necessário, é realidade. Aceita que dói menos. A frase que todo mundo gosta de falar, aceita que dói menos. Só que no sentido errado, então vou colocar no sentido correto, aceita que dói menos. Aceita Jesus agora por amor, porque esse pela dor vai ser muito pior. Inclusive, o comodismo é uma das armas do inimigo que ele coloca, né, em nós, para que a gente não faça nada. Porque tem gente que acha que só porque não está pecando, né, não está em pecado mortal, não está fazendo nada demais, está rindo ali, é aquela coisa, né, nós estamos inclinados ao pecado e ao mal. O inimigo ele tem muita acessibilidade ao jovem. A nossa geração é uma geração doente, fraca, pela depressão. Não só, eu, por experiência própria. Um jovem tá ali. A vida dele tá mal. Às vezes por causa de um ex-namoro, não sei o que aconteceu, uma depressão, uma briga na família, tá mal. Aí aquele jovem tá melhorando. Ou ele tá ali ruim. O que ele faz? Ele vai escutar música da bad. Aí ele vai escutar uma sofrência. Ele dobra, ele piora. É um ponto isso, gente. Para vocês terem noção. Se eu for falar todos os pontos que o inimigo tem acesso à juventude aqui, se estenderemos por uma semana de podcast. Exatamente. Mas não precisa. Porque todo mundo sabe. Você pode fazer esse vídeo, mas sabe de tudo isso que você está falando. Aí muitas vezes esse término desse relacionamento, né, que leva a pessoa à perdição, né, a beber, a ouvir com certeza. Seculares, enfim, leva a pessoa a pecar. Jovem, você que passou por um término, você que está chorando, está na bad, comece a botar um colo de Deus, pelo amor de Deus. Quer chorar? Vem chorar no sacrário. Procura alguém da igreja e fala, hoje eu quero chorar, reza por mim. Vem chorar no sacrário, pelo amor de Deus. Para de chorar em boteco. Para de chorar em balada. Para de sair na rua que nem louco e vem chorar dentro da igreja. Não tem problema, não. Nos meus momentos difíceis, chorar dentro da igreja é uma delícia. Gente, chorar no sacrário diante de Jesus é a melhor coisa. Porque cada lágrima que escorre do teu olho, Deus acolhe cada lágrima daquela. Jovem, tá na sofrência, para de escutar bad, esses cantores, pelo amor de Deus, nem música isso é poluição sonora. Para com isso. E vem chorar no colo de Deus. Ele vai te acolher, jovem. Desculpa. Ele vai te acolher, jovem. Deixa eu contextualizar para você, que eu acho que vocês não sabem. Nós entrevistamos o Jones. Gente, o podcast do Jones vai sair logo. Nós gravamos com ele hoje também. A gente na semana assim, já. Foi Marivaldo, William, Giovanni, Rita. E o seguinte, o Jones tinha uma banda de rock.
o nome da banda era Poluição Sonora. Aqui você Eu não sabia disso. Poluição Sonora. Geones, eu não sabia disso. Ai. Procurei depois do podcast. Mas contar que ele participava da banda, esse nome é Poluição Sonora. Mas aí, gente, Você falou tudo... das lágrimas. Eu lembrei disso aqui. Coroa das lágrimas. As lágrimas do sangue de Maria. Gente, eu não vou explicar, porque eu sei sobre, mas não o suficiente para passar. Porém, pesquise ou pergunte para pessoas confiáveis sobre a coroa de Nossa Senhora das Lágrimas. Se até Maria, nossa mãe, chorou, jovem, que erro tem você chorar? Mas saiba onde você chora. Saiba quem que está colhendo as suas lágrimas. Quando você coloca aquela música bad, não é Deus que está colhendo a sua lágrima. Não é, jovem. Saiba aonde você chora. E, assim, Deus nos presenteia muito, né? Eu tenho vivido, as cruzes são mesmo lá de trás. Na missão agora, podcast a gente vai de um ponto para o outro. Tem hora que a gente entende. E as minhas cruzes, jovem, lá de trás, são as mesmas. Deus curou minha sexualidade, mas se eu não me regrar, eu caio de novo, porque eu sou humano, eu sou falho. E cada um tem assim um ponto fraco, né? Não mudou nada, gente. Os problemas são os mesmos. A cruz é a mesma, a cruz é a chave para o céu, é a mesma. O que muda é que nós estamos com Deus. É que o Senhor nos sustenta. E Deus tem me presenteado cada dia mais, não com bens materiais, a cruz continua a mesma. A família é a mesma. Claro que minha família hoje, que eu moro, são pessoas de Deus, de oração. Minha mãe, gente do céu. Minha mãe me trilhou como um homem. Minha mãe não fez um moleque, não. Minha mãe fez um homem. O homem de Efésios 5. Minha mãe me fez um homem, amados. E não foi eu feri o coração da minha mãe muitas vezes. Eu feri o coração da minha mãe. Antes do FAC e depois do FAC. E Deus tem me presenteado. Com esses amigos, com as pessoas que tem colocado ao meu redor. Com o Marivaldo, que toda semana puxa a minha orelha. É um presente de Deus. Isso é uma coisa que eu falei de Jones, que é da São Jones aqui, que a gente quer gravar um outro podcast com ele e com a esposa dele junto, falando sobre o matrimônio, né? Contextualizando o matrimônio. Só que eu quero muito ter o prazer de colocar você e o Marivaldo junto. Cada um com o microfone. Logo, logo, pessoal. Logo, logo vai ter. Temos altas histórias para contar, vocês não têm noção. Porque eu comecei a minha missão, para quem não sabe, eu comecei a missão com o Marivaldo. Eu já saí para pregar inúmeras missões com o Marivaldo. Eu comecei com... Hoje as nossas missões divergem, mas todo mês eu saio para pregar junto com ele em algum lugar. E, gente, as histórias mais loucas da minha vida acontecem na missão com o Marivaldo. Vocês não têm noção das coisas que já rolou. Mas não tá naquele hora pedindo problema, né? Oh, Deus, então... O Marivaldo, gente, aí vai ser muito bom, porque vai ter saído já o podcast do Marivaldo, vai ter saído o seu. Então, não precisa mais explicar quem é quem. Todo mundo já vai ter assistido, e assistido os que já passaram também, espero. Então, vamos poder focar diretamente nas missões, nas loucuras, as aventuras de Marivaldo e Williams, pela Diocese. Então, assim, jovem, não desespera não, jovem. A santidade parece impossível, não é, ela é possível. Não se desespera se você não está conseguindo emprego. Emprego, meu Deus do céu. Eu já passei por cada... Hoje eu não tenho um trabalho, eu tenho um emprego, por honra e glória do Senhor. Tem jovem, a nossa juventude se desespera muito, né? Eu conheço pessoas do meu círculo que eram da igreja e por causa da faculdade falou, não, vou deixar Deus de lado para fazer a faculdade. Foi. Está lá hoje, uma vida sem sentido, amargurada, quase se formando, mas um coração vazio. Jovem, não se desespera com o mundo, com a sua escola. Leva o rosário para a escola, sim. Pessoal da virada, leva o copo da virada para o trabalho, para a escola também. Você vê que legal, a gente tem um grupo da virada radical. Geraram uma trend. Todo dia, virou uma trend. Todo dia, até 10 horas da manhã, pelo menos metade do grupo mandou foto no trabalho, na escola, na faculdade, onde seja, tomando café. Então, juventude, não desespera. Eu já tenho um bom emprego, por honra e glória, eu sou apaixonado pelo emprego, mas Deus sabe as bimbocas que eu já passei. Eu já falei 2 empresas, gente. Eu entrei em uma empresa uma vez, ela faliu. Lá ia eu de novo. Entrei em outra, faliu. Eu falei, já comprei, meu Deus, 2 empresas? Tá em mim! O problema sou eu? Tá em mim, Deus! Mas Mas aí Deus tem um tempo certo para cada coisa. Quando o desespero estava, eu preciso de um emprego. Deus foi lá e agiu. Não se desespera com o seu cotidiano, porque emprego desespera o jovem.
O jovem ele quer dinheiro, precisa de dinheiro, se cura disso primeiramente, pelo amor de Deus, e não se desespere. E você tem noção, gente, de empregos passados, de trabalhos passados? Eu tenho 6 meses de trabalhos passados que eu nem recebi até hoje. Não recebi. Se eu for botar na ponta da caneta o que eu não recebi, hoje dá mais de 3 mil reais. Está na glória de Deus, porque hoje eu tenho um emprego que o Senhor providenciou, que o Senhor me colocou lá dentro, e o passado é passado. Glória a Deus. O passado é passado. Para de se prender no passado. Larga essas âncoras, pelo amor de Deus, falta de perdão. Ah, porque fulano falou aquilo para mim. Ah, porque ciclano está me devendo. Gente, pelo amor de Deus, foca no hoje. E a confissão? Tá em dia? Nada ainda. Foca no hoje. Foca na santidade. Não se desespere, jovem. O desespero te leva você para o inferno, pelo amor de Deus. Eu quero esse gancho que você falou aí do não se desespere. Se você, por acaso, assim, primeiro que com certeza muita gente está achando que a gente exagerou. Mas assim, se você for meio desesperado, com tudo que o Williams falou aqui, a exaltada que eu dei também, calma. É verdade, tudo que a gente falou, é verdade. Porém, não se desespere. Procura um grupo de oração, procura a missa, procura um padre, um sacerdote para se confessar. Vá no sacrário. Pelo menos uma igreja da sua cidade deve ficar aberta durante o dia. Então vá durante o dia, no seu horário de almoço, no intervalo, não sei. Vá no sacrário. Se você não souber falar o que está acontecendo, não importa. Ajoelha, fecha o olho, tenha convicção que Jesus Cristo está ali. Ele realmente está. Não sou eu que estou falando, mas ele realmente está. Ajoelhe-se e só fala a seguinte frase: fala, Senhor. Pronto. Só isso. Espera. Vai ficar lá 1 hora? Fica 1 hora. Mas pede que ele vai falar. Se você começar a se sentir arrepiado, começar até a ouvir coisas estranhas, glória a Deus. É Deus falando. Não se desespere, não fique acuado, vá atrás apenas de fazer o correto. Igual nós já cansamos de falar, conversão é um processo diário, você se converte todo dia. No não e no sim que você diz. E você é jovem, o distanciamento, ele gera nós. Eu, no auge das minhas afastamento de Deus, se você está na missão, jovem, você vai apanhar mais o inimigo, isso é evidência. Já tive fases, quando estava quase entrando em depressão, testemunho que eu tenho, que não é cabível postar no YouTube. Eu entrei em um período da minha vida que todos os dias, isso é verídico, não é para assustar você não, jovem, é para te mostrar que existe algo espiritual. Todos os dias, eu estava afastado de tudo, não queria rezar, todos os dias, 3 horas da manhã. Alguém vinha na minha cama e fazia "Ei!" e me puxava para o lado da cama. Foram meses ininterruptos. Eu queria me cortar, eu queria me fazer. Eu queria fazer alguma coisa para tirar aquilo que eu sentia. E no último momento, eu deixei Deus sonhar em mim. Você que quer saber esse testemunho, procura um retiro que eu for pregar. Mas é isso, jovem. Existe vida sobrenatural, jovem. Por bem ou por mal, nós vemos ela. Então, acorda. Acho que já deu bastante tempo de podcast. Eu vou finalizar de um jeitinho bem especial depois. Primeiro, agradecer novamente a sua disponibilidade. Agradecer ao seu sim. Não apenas para o podcast, mas para Cristo. Irmão, eu vou falar para você uma coisa que o Giovanni me falou quando o Giovanni nem me conhecia. Seu testemunho vai converter muitas almas. Aleluia. E o seu serviço vai converter mais ainda. Glória a Deus. E essa moção se aplica a você também. Eu que agradeço a Jaque, ao Mateus, grandes amigos, presentes de Deus na minha vida, gente. Amizades da igreja. Que não me levam para tomar cerveja, não. Os caras que me acordam às 4h30 da manhã para ver o sol nascer na ponta do morro aqui. Contemplando isso é Cristo. Contemplando a face de Deus. E nós conhecemos aonde? Na fila da confissão eu conheci o Mateus. Eu não preciso falar mais nada. Conheci esse cara aqui na fila da confissão. Você que se vire para entender agora. O que Deus quer falar com você através disso aqui. Mas é isso. Louvo a Deus pela vida dos meus amigos.
pela vida do meu coordenador diocesano, pela vida dos meus coordenadores, do meu pároco, Fleca Edmar, que me acompanha desde o início da minha caminhada. Louvo a Deus pela vida dele, da minha paróquia, dos meus irmãos, pelo Catcast que está fluindo aí. E é isso. Muito obrigado, Jaque e Mateus. E para finalizar, João, a palavra de Deus vai nos dizer em Apocalipse 21 que só estará um dia diante da face do Senhor, que só entrará na glória eterna e na nova Jerusalém aquele que for fiel, aquele que for devoto e que não tiver um pé na igreja ou no mundo. Só contemplará a face de Deus os que verdadeiramente amam Jesus e a Santa Igreja. E eu só te digo uma coisa, jovem, para finalizar isso aqui. Ad maiore Dei glória. Se vira para entender, mano. E citando Apocalipse, os mortos serão regurgitados. É isso, gente. Gente, Tchau. muito obrigado. Valeu. Pai Jesus, o amor de Maria esteja Deus com vocês. abençoe, gente. Com Deus. Tchau, tchau. Eu ia falar para você cortar no ad maior da glória. Você